Olá, eu tenho ouvido falar muito ultimamente, a expressão desigrejados ou desigrejados. Na realidade, teologicamente, esse termo, essa expressão não existe. Porque a igreja é muito mais do que aquela instituição. Muitas vezes a gente acha que a igreja somente é aquela delimitada por um estatuto, que tem um templo, que tem um cronograma de atividades, uma agenda de trabalhos, um corpo doutrinário definido e que é ensinado em cada reunião para as pessoas que frequentam e que são, inclusive, guardiães. Esse grupo se posta como guardiães daquele corpo doutrinário, né? E hoje em dia, aliás, isso já vem de um bocado de tempo, né? Já vem de um bom tempo atrás. Historicamente, a gente tem lá os pietistas, né? Os moravianos que se reuniam, que se organizavam em grupos, e outros que surgiram na história, mas não vamos tratar disso aqui. Mas já há um bocado de tempo vem existindo pessoas que, por razões de decepção, de insatisfação com o modo como a igreja está se organizando, se ensinando, né? Dificuldades muitas vezes de convivências em grupo assim organizado, e continua sendo cristão, mas não frequenta esse espaço organizado, né? Esse espaço regimentado e com esses cronogramas mais rígidos. E essa pessoa vivencia sua fé, faz suas orações, lê sua Bíblia, está o tempo todo, inclusive, em comunhão com outros cristãos, né, outras cristãs, através das redes sociais, através de grupos de WhatsApp, por exemplo, conversando, dando testemunho, trocando reflexões acerca da Bíblia. E às vezes até participa de uma reunião física ou outra, né? Hoje em dia, a gente tem que considerar esses espaços virtuais também como espaços eclesiais e, ainda que não sejam delimitados institucionalmente. Na realidade, o que não existe desigrejado, o que existe é gente desinstitucionalizada eclesiasticamente, que não faz parte de uma instituição igreja e nem está afiliado a ela, vinculado a um rol de membresia, né? E nem frequenta esse espaço todo final de semana ou em reuniões semanais. Mas essas pessoas, se são seguidoras de Jesus Cristo, se estão ali dando o testemunho da fé, né? Se estão ali nas suas práticas devocionais, são tão igreja quanto qualquer um que realmente seja igreja mesmo dentro dos templos, porque o fato de estar dentro de um templo, dentro de uma instituição eclesiástica, não significa que é igreja, né? É preciso estar no segmento de Jesus Cristo. Assim como no Antigo Testamento, os profetas reclamaram, brigaram, denunciaram Israel como que estava frequentando o templo, fazendo cultos aparamentados, muito trabalhados, e, no entanto, não observavam aliança, não tinham temor do Senhor, não tinham fidelidade do coração. Os profetas denunciaram isso o tempo todo no Antigo Testamento, né? Então, tem muita gente que às vezes está fora da instituição, mas é tão fiel ou mais até que aquele que está frequentando. E eles são igreja, porque a igreja, na teologia bíblica, é comunidade. O termo que prevalece não é instituição, mas é comunidade, comunhão daqueles que se reúnem em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, no seu segmento e no seu testemunho. E muitas vezes a pessoa gosta de viver a sua fé, quer viver a sua fé frequentando um templo, filiado numa igreja, numa instituição eclesiástica, né? E ele se sente bem, é a única maneira que ele se sente bem. Mas não precisa ser intolerante com aqueles que não frequentam essa instituição eclesiástica ou outra, que vivencia a sua fé de outra maneira, né? É, tem aqueles que não gostam, né, de viver a sua fé, de vivenciar a sua fé dentro de uma instituição eclesiástica, estão ali fora dela, mas nas práticas cristãs. E muitas vezes são intolerantes também com aqueles que frequentam, chamando de religiosos e tudo mais. Nós temos que aprender a superar as intolerâncias, aprender a respeitar o modo de cada um vivenciar a sua fé,
seja dentro da instituição eclesiástica, seja fora da instituição eclesiástica, aprender a dar paz, né, entre si e mutuamente. É isso que a gente tem que aprender. Então, esse termo desigrejado não faz o menor sentido teologicamente, como disse, o que existe são aqueles que são igreja e aqueles que não são igreja, teologicamente falando. Os que são igreja são aqueles que seguem Jesus Cristo, que honram o seu nome, que testemunham o seu nome, e aqueles que não são igreja são aqueles que não seguem Jesus Cristo, que não estão preocupados em testemunhar o seu nome, a sua justiça, e muitas vezes estão dentro das próprias instituições, né? Quantas pessoas assim temos nas instituições? Gente que vai muitas vezes para as reuniões da igreja porque precisa de um grupo social. Então, primeiro é superar as intolerâncias, porque é mais fruto de intolerância do que convicção teológica, né? Não há respaldo, não há fundamentação bíblica para esse termo desigrejados, tá? Como eu disse, o que existe são pessoas desinstitucionalizadas eclesiasticamente, né? Precisamos aprender a superar as nossas intolerâncias, não é porque nós vivemos a fé de uma maneira que todo mundo tem que viver daquela maneira, daquela mesma maneira, porque a gente sacralizou um modo de viver a fé. Isso não existe, tá? Então, temos que aprender a respeitar o modo como as pessoas vivenciam a sua fé cristã, né? Como a praticam. E então, como eu disse, dar a paz a todo mundo, né? E também parar de usar esse termo desigrejado, porque, como disse, não faz o menor sentido teológico.